Eu quero começar esse vídeo com uma frase que eu tenho certeza que tu já falou alguma vez na vida. Eu sou assim. Ou então, comigo é assim. Durante muito tempo, essa também era a minha resposta. Quando alguém falava que eu precisava mudar alguma coisa, eu respondia, eu sou assim. E tinha uma outra frase que eu falava mais ainda, que eu repetia muito. Eu sou 8 ou 80. Eu falava isso com maior convicção, porque eu realmente acreditava que aquele era o meu jeito. Eu era muito rígida nas minhas opiniões, rígida comigo mesma. Eu não gostava de ser contrariada, não gostava de receber críticas. E quando alguém apontava alguma coisa em mim, a minha resposta era sempre a mesma. Eu sou assim e não vou mudar. Naquela época eu achava que me conhecia, achava que eu sabia exatamente quem eu era. Mas com o passar do tempo eu comecei a fazer algumas perguntas para mim. E se aquilo que eu chamasse de personalidade não fosse exatamente quem eu era? E se boa parte daquele eu sou assim tivesse sido construído ao longo da minha vida? Naquele momento eu ainda não tinha as respostas, mas sem perceber eu comecei a abrir espaço que eu nunca tinha feito antes. E essas perguntas passaram a fazer parte da minha caminhada. E até hoje fazem. Durante muito tempo, eu nem questionava essas frases. Eu simplesmente acreditava nelas. Se alguém falava que eu era orgulhosa, eu pensava, é verdade, eu sou assim. Se alguém falava que eu era teimosa, eu respondia, eu sempre fui assim. Se alguém falava que eu precisava aprender a ouvir mais, a minha resposta é quase automática, esse é meu jeito. E hoje eu percebo que quando a gente diz eu sou assim, a gente coloca um ponto final numa história que talvez ainda não tenha sido compreendida. Porque se eu sou assim, então não existe mais nada para a gente investigar. Não existe mais nada para descobrir. Mas aos poucos, algumas coisas começaram a me incomodar. Se eu realmente era daquele jeito, por que algumas situações despertavam reações tão intensas em mim? Por que uma simples crítica mexia tanto comigo? Por que eu precisava estar sempre certa? E por que era tão difícil mudar de opinião? E naquela época eu ainda não sabia, mas essas perguntas estavam começando a desmontar uma ideia que eu carregava há muitos anos. A ideia de que a personalidade é uma coisa pronta, de que a gente nasce de um jeito e vai ser a vida inteira daquele mesmo jeito. E foi aí que eu comecei a perceber que existe uma diferença. Existe quem eu era e quem eu tinha aprendido a ser. Só foi mais tarde que eu encontrei uma palavra para isso tudo. Jung chamava isso de processo de individuação. Mas o que é a individuação? Muita gente pensa que é se tornar uma versão melhor de si mesma. Eu não vejo dessa forma, porque para mim individuação é ir retirando pouco a pouco tudo aquilo que não é teu, até encontrar quem tu sempre foi. Porque ao longo da vida a gente vai criando personagens, o forte, o bonzinho, o que agrada a todo mundo, o que nunca demonstra fraqueza, o que precisa estar sempre certo. E com o tempo a gente passa a acreditar que esses personagens são a nossa identidade. E o maior desafio da vida não é descobrir quem tu é ter coragem de deixar de ser quem tu aprendeu a ser. E Jung ele dizia que para viver numa sociedade, todos nós criamos uma persona. A persona é como uma máscara. Ela não é necessariamente uma mentira. Ela nos ajuda a ocupar diferentes papéis na nossa vida. O problema começa quando a gente esquece que está usando essa máscara e passa a acreditar que ela é quem somos. Foi aí que eu comecei a entender que eu também usava algumas máscaras, sem perceber. Daquelas partes nossas, das personalidades que a gente esconde. E às vezes a gente sente vergonha, sabe? Às vezes porque aprendeu que elas eram erradas. Mas aquilo que a gente rejeita em nós não desaparece. Ela continua existindo. E o processo de individuação também passa por olhar para as partes com honestidade. E eu comecei a olhar para a minha própria vida. Eu percebi que muitas coisas que eu chamava de personalidade, na verdade eram formas de me proteger. O orgulho podia estar me protegendo de me sentir pequena. A rigidez podia estar me dando uma sensação de controle. A necessidade de estar certa podia esconder o medo de errar. E isso mudou completamente a forma que eu passei a olhar para mim mesma. Porque em vez de eu pensar, esse é o meu jeito, eu comecei a perguntar, o que fez eu me tornar desse jeito? E essa pergunta ela muda tudo, porque ela deixa de condenar e começa a compreender. Ela deixa de colocar um ponto final e abre espaço para uma investigação. E quando a gente começa a investigar, percebe que muitas das características que a gente chama de personalidade, na verdade, foram adaptações, estratégias, proteções. Muitas delas surgiram quando nós ainda éramos criança.
E nesse momento tu pode estar te perguntando, tá, mas como é que eu descubro quem realmente eu sou? E eu não acho que existe uma resposta pronta. Porque a individuação, ela não é um destino, ela é um caminho de observação, da honestidade, principalmente da coragem. Coragem para perceber que muitas coisas que tu sempre defendeu podem não ser quem tu realmente é. Coragem para mudar de opinião, coragem para abandonar uma identidade que já não faz mais sentido para ti. Porque isso assusta. Quando a gente passa muitos anos falando eu sou assim, essa frase acaba virando um lugar seguro. Mas quando ela começa a perder a força, surge uma pergunta que pode mexer profundamente com a gente. Se eu não sou tudo isso, então quem eu sou? E eu acredito que é exatamente aí que a individuação começa. Não quando tu encontra uma resposta definitiva, mas quando tu tem coragem para continuar fazendo as perguntas. Sem precisar fingir, sem precisar provar nada, sem precisar sustentar uma imagem. Apenas observando e permitindo que aos poucos aquilo que realmente tu é comece a aparecer. Comece a aparecer a tua essência. Eu vivi isso na prática. Durante muitos anos, eu fui biomédica e eu gostava da minha profissão. Mas aos poucos, eu fui percebendo que ela já não representava mais quem eu estava me tornando. Só que admitir isso não foi fácil, porque mudar de profissão não era só trocar de trabalho. Era abrir mão de uma identidade que eu tinha construído durante anos. E eu tinha medo de que as pessoas iam pensar, medo dos julgamentos, porque eu sabia que muita gente não ia entender a escolha que eu estava fazendo. E por um tempo eu mesma tive dificuldade de entender, porque eu não estava mudando para uma profissão que as pessoas consideravam comum. Eu estava assumindo um caminho de terapia holística, da espiritualidade, da expansão de consciência, das terapias multidimensionais, de tudo aquilo que a gente ainda olha com desconfiança ou simplesmente não compreende. Foi um dos momentos em que eu mais precisei escolher entre pertencer ou ser fiel ao que eu sentia dentro de mim. E eu acho que esse é um dos maiores desafios que nós estamos vivendo hoje. As pessoas querem pertencer, querem ser aceitas, querem fazer parte de um grupo. E muitas vezes, para conseguir isso, elas vão se afastando cada vez mais de quem realmente elas são. E aos poucos deixam de falar o que pensam, deixam de fazer o que sentem, deixam de demonstrar aquilo que carregam dentro de si. Até que chega um momento em que já não sabe mais quem elas são. Porque passaram tanto tempo tentando pertencer que esqueceram de se encontrar. E para mim é justamente aí que a individuação faz todo sentido. Ela não é um caminho para te transformar em outra pessoa. Ela é um caminho para te tirar de tudo aquilo que não é teu. Até que reste apenas a tua essência. Apenas quem tu é de verdade. Hoje eu entendo que a individuação ela não termina. Ela continua acontecendo enquanto a gente tiver coragem de olhar para si. E eu ainda continuo descobrindo coisas sobre mim, ainda percebo crenças, ainda encontro partes minhas que precisam ser acolhidas. E eu acho que é exatamente isso que torna esse caminho tão bonito. Porque a gente para de tentar construir uma imagem perfeita e começa a viver uma forma mais verdadeira de si mesmo. E eu não estou dizendo que é fácil, porque não é. Ser quem a gente realmente é exige muita coragem, porque muitas vezes isso significa decepcionar expectativas, significa sair de grupo, significa mudar de opinião, significa deixar algumas pessoas para trás. Mas existe uma liberdade que só aparece quando tu para de corresponder ao que os outros esperam de ti. E eu acho que essa é uma das maiores prisões que existem, a necessidade de ser aceito. Quando a tua maior preocupação é pertencer, tu acaba entregando para os outros o poder que tu tem de ser tu mesmo. Mas quando tu começa a te conhecer de verdade, a aprovação deixa de ser tão importante. Porque tu não precisa mais representar um personagem. Tu só precisa ser quem tu é. E eu queria terminar esse vídeo te deixando uma pergunta. Quem tu seria se tu não tivesse medo do julgamento de ninguém? Quem tu seria se não precisasse da aprovação de ninguém para ser quem tu é? Quem sabe essa pergunta seja a mais importante que tu pode fazer para ti mesmo, hoje. Porque encontrar a tua essência não é virar outra pessoa, é ter coragem de voltar para si. Conhece tudo aquilo que te faz vibrar. Eu te amo e nunca esquece, somos todos um.